Banho antes, tarde. Bom pessoal, lembrando que essas lives estão no YouTube e se você quiser ver o conteúdo de todas as lives que a gente tem colocado para vocês, é só acessar o meu canal no YouTube, Paulo Musi, meu nome, simples assim. E, claro, quanto mais interação a gente tem lá, mais eu desenvolvo material para vocês. Então, se você chegou até lá, não esquece de se inscrever, deixar os seus comentários. Se você não gostou de alguma coisa, coloca nos comentários, tá? Thumbs down serve para nada. Eu preciso que vocês me digam, na verdade, o que vocês gostam de ver, tá? Sendo assim, o objetivo de toda rede social é que ela se desenvolva socialmente. O objetivo dessa aqui não é diferente, tá? Então, bem-vindos ao banho de hoje. As coisas que incomodam vocês, o que vocês querem falar hoje nesse sábado-feira, né? Que tá com cara de domingo, né? Olha que gostoso, vai ter 2 domingos essa semana. Sábado foi ontem, hoje é domingo, amanhã é domingo de novo. Olha que legal. Vamos lá. Oi, amor. Sério que você vai fazer comigo? Você não pediu? Eita! Senhoras e senhores, tivemos uma reviravolta aqui. Olha quem tá aqui. Por que não era pra eu vir? Mas... Ah, lógico que era. Olá, bom dia. Boa tarde já, né? Ih, mas vou ter que ajustar aqui pra mim. Eu ajusto, pode ficar aí. Quer que eu ajuste? Não, eu ajusto. Live em duplo então. Povo, vamos ver pergunta de vocês. O que vocês querem saber? Vocês querem história ou querem nutrição? O que você quer responder hoje, amor? Ó, tem umas coisas interessantes. Rede social te ajudaram na profissão, o que você acha? Interessante essa pergunta. Interessante? Quer começar com isso ou quer começar com alguma coisa de nutrição? Pode escolher, mano. Pode escolher. Quer falar sobre as redes sociais? Eu acho que existe um mito a respeito da rede social ajudar na profissão. Que é muito legal responder. Que é um tema que eu dou aula, inclusive, de gestão. Então, vamos lá. Vamos responder para vocês sobre rede social e profissão. Vou desligar os comentários para a gente poder ficar focado aqui. E aí, amor? Então, eu acho que tem havido uma confusão grande, né, com relação à rede social. Primeira coisa importante que eu acho que é importante da gente falar é que a rede social é uma plataforma de divulgação. E a divulgação é uma etapa muito importante do marketing profissional? É. Mas a divulgação ela é feita a partir da existência de um produto já construído. Então, etapas anteriores precisam acontecer muito bem para que a etapa final realmente seja bem sucedida. Se você não construir um produto, se você não tem um serviço definido, se você não é ainda aquilo que você vai divulgar, dificilmente essa conversão vai acontecer e mais ainda, a retenção certamente não acontecerá. Então, a rede social ela é um lugar que pode facilitar pessoas que estejam começando na profissão ou que queiram divulgar seus produtos. Hoje em dia, é mais do que claro que para que haja realmente um alcance, existe a necessidade de impulsionamento e esse impulsionamento é pago. A não ser, né, realmente, se você já tem um grande número de seguidores, se você já faz um trabalho há muito tempo, ainda assim, a plataforma entende que se você vai ganhar dinheiro com a plataforma, nada mais justo do que você dividir esse dinheiro com ela. Né? Você vai usar esse meio de divulgação, então divide comigo o que você vai ganhar. Então, assim, o que eu acho é que a rede social, acho que pra mim, né, principalmente, eu não sou muito assídua, eu não posto todo dia, eu não tô todo dia na rede social. Pra mim, foi uma forma de manter contato social com as pessoas no momento em que eu me sinto à vontade ou que eu tenho tempo para fazer. Sinceramente, não tenho tempo suficiente para estar todo dia, para postar todo dia, não consigo, né? Por conta das minhas atividades. E eu acho que a gente só tem que tomar esse cuidado, né? Não necessariamente um Instagram cheio é um consultório cheio. Eu conheço muitas pessoas, para quem eu prestei consultoria, inclusive, de Instagram cheio e consultório vazio. A gente tem vivido uma era em que na rede social as pessoas têm vendido
aquilo que elas ainda não conseguiram, né? Então, esteja na rede social e faça não sei quantos posts e não sei quantas horas e dessa forma e da forma XYZ para encher seu consultório. Elas nunca encheram. Elas não trabalham nem disso. Elas trabalham na rede social, né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado de separar o que é usar a plataforma como um meio de divulgação de algo que já existe, de algo que você já é, que você já faz e, portanto, você vai usar aquilo como uma comunicação, ou usar a plataforma para inventar um produto e divulgá-lo em troca de ganhar dinheiro. Amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando de rede social, a pessoa ela tem que focar em uma e trabalhar ela, ou quanto mais redes sociais ela tiver, melhor. Uma impulsiona a outra, não? Hoje em dia, uma impulsiona a outra. Hoje em dia, por exemplo, o público que vai para o YouTube é um público. O conteúdo do YouTube é um conteúdo completamente diferente. Tem pessoas que nem conta de Instagram têm, mas que assistem YouTube rotineiramente. Os jovens, principalmente, eles não assistem mais TV, eles assistem YouTube. Então, dependendo da geração que você quer atingir, você vai precisar usar outras plataformas que não só o Instagram. Nossa filha de 10 anos, por exemplo, ela não está nem aí para o Instagram. O TikTok é a plataforma dela, não o Instagram. Então, hoje em dia, dependendo da sua estratégia de nicho de mercado, você tem que estar em mais de uma, com certeza. Você viu aquela plataforma nova, uns meses atrás, saiu o Clube Social, como é que era? Clubhouse. Clubhouse. Clube Social é uma É uma bolacha, né? Que idiota. Mas eu entendi a conexão social e plataforma clube, virou Clube Social. É muito fácil, né? Pra mim é Clube Social aquilo lá. Aquilo virou? Você sabe que muita gente acreditou no potencial do Clubhouse, mas para mim me pareceu uma forma de oferecer muito serviço gratuito, sabe? Eu nem engajei, porque era muita gente falando, conversando e dando palestras gratuitamente. Então eu acho que era uma plataforma que tinha a possibilidade, né, e a tendência de se transformar num espaço de reuniões interessantes, mas até ela virar, muita gente precisaria doar gratuitamente seu tempo ali e sem uma cara, né? As pessoas não querem mais não mostrar a cara. A gente está vivendo a era da exposição, as pessoas querem mostrar a cara, é o tempo inteiro assim, ó. É o tempo inteiro a minha cara para vocês me reconhecerem, para vocês saberem quem eu sou. Então, eu acho que é uma plataforma que tem outra pegada, não é uma pegada de rede social, é uma pegada mais empresarial. Eu acho que em empresas isso pode ser uma ferramenta muito legal, mas para o profissional autônomo que está divulgando seu serviço, que quer ser conhecido, que não foi algo tão atrativo. Em relação ao patrimônio digital, né? Isso é uma coisa que se constrói com o tempo. Por exemplo, eu tive antes o blogzinho lá, o Performance com Saúde. Sim. Depois a gente teve um YouTube na época... Orkut. A gente teve, tive Orkut. A gente teve um Orkut. Aliás, eu te achei pelo Orkut. Obrigado, Orkut. Me reencontrou, né? Aliás, eu tinha uma comunidade lá que chamava, era uma comunidade gigante, era uma das maiores do Orkut, que chamava Relaxa que eu tenho um plano. Era minha essa comunidade. Se você participou do Relaxa que eu tenho um plano, você estava comigo. Mas foi uma coisa que você foi fazendo aos poucos, né? O que eu acho... Não tá entrando na minha boca, você tá preocupado? Não tá, amor. É que eu vejo tantos cabelos, eu gosto de cabelo seu. Eu gosto do cabelo dela, tem um cabelão. O que eu acho, amor, é que você construiu, na verdade, um público, não uma rede social, né? As pessoas que te acompanhavam lá no blog permanecem te acompanhando no Instagram. Conforme você foi migrando, essas pessoas migraram com você e, além disso, você acabou atingindo pessoas que você ainda não atingia quando era só o blog, quando era o Orkut, o YouTube. Porque o YouTube não foi uma coisa que você fez planejada e programada. Soltava vídeo ali, né? Vídeo do que já tinha acontecido. E aquilo viralizava de uma forma muito orgânica, né? Hoje em dia não funcionaria. Entendi. É essa a questão, hoje em dia não funcionaria. Não, pra época a gente tinha quase 600 mil seguidores, a gente tá falando de 2007, 2008. Exato, mas ainda não se usava tanto a rede social como um negócio, né? Como um business para gerar grana. Então, e não era mesmo o que você fazia, né? Então, hoje não aconteceria. Mas eu acho que o que acontece é que é um construto mesmo, né? Você vai
e é uma constância e consistência, mais do que constância, mais do que você tá todo dia, ou você tá o tempo inteiro, é a consistência do que você criou. As pessoas que te acompanhavam antes observam os mesmos interesses que elas tinham há 10 anos, elas conseguem ainda encontrar hoje, conversando com você através dessas plataformas, entende? Eu acho que essa é a chave, você ser consistente, mais do que constante. Agora você falou uma coisa que eu achei super interessante, porque é diferente você construir uma rede social e você construir um público. Que dica que você daria pro Vitor? Constrói um público ou constrói uma rede social? Porque até certo ponto essas coisas podem ser conflitantes, né? Na verdade, vou te dar um exemplo. Tem rede social que cresce com hater. Então aquela pessoa que fala mal de um, fala mal de outro. Sim. E aí acaba tendo muita gente que segue por curiosidade. Então, aí você não construiu nenhuma rede social, porque isso não é socializar. Perfeito. Aí você só construiu uma vitrine onde você chama atenção fazendo coisas que essas pessoas se identificam fazer também. Ó, Vitor, então você já sabe o que você não vai fazer. Então, por exemplo, vou criar um negócio para falar mal das pessoas. Quem gosta de se alimentar dessa informação vai estar com você. Não necessariamente essas pessoas vão comprar você. Porque elas também têm uma vergonhinha, né? Muitas vezes elas te seguem até pelo perfil falso. Não, eu não sou a pessoa que fala mal, eu não sou... mas eu vou ali ver o que estão falando mal do fulano, do ciclano. Então, não necessariamente você vai ter um público. Você vai ter fama. Você vai ter atenção. Porque tudo que é notícia sensacionalista, ou tudo que é... A tragédia, ela chama mais atenção do que a boa notícia. Né? Ela chama muito mais atenção. É da nossa natureza humana fazer essa busca, né? Nossa, olha a tragédia. E todo mundo tem interesse em saber o que aconteceu, como foi. Não à toa as pessoas têm interesse em ver fotos, né, de pessoas que morreram, corpos. Isso aconteceu e não é de hoje, aconteceu quando não existia rede social, mas existiam paparazzis. Sim. No caso da Lady Di. Sim. Todo mundo queria ver a foto dela morta no carro. E foi a matéria mais acessada. Né? Então, isso é o ser humano. Ninguém acessava ela no Hospital do Câncer, cuidando das crianças. Mas quando ela morreu, não teve nem comparação o tipo da exposição. Então, obviamente, você terá fama, você terá atenção, prestígio, dificilmente, porque as pessoas não vão querer falar que prestigiam alguém que só fala mal dos outros, e dificilmente você converte isso financeiramente, né? Você tem que ser muito esperto para converter isso financeiramente. Muitos jornalistas conseguem, né? Sites de fofoca e tal. Mas é diferente, né? Você está falando de um ambiente diferente, por exemplo, da área da saúde. Se você era da área da saúde, um dos códigos ali, né, que a gente tem no código de ética do profissional é jamais falar mal de um colega de profissão. Você está sendo antiético, né? Então é difícil todo mundo querer ser antiético junto com você e expor a cara. Eu também sou antiético, vamos junto. É mais complicado, né? E agora, para a gente encerrar essa questão do Vitor, você acha que tem que existir um equilíbrio, por exemplo, entre o que você mostra de profissional e o que você mostra de pessoal, para a pessoa conhecer o seu trabalho e avaliar quem você é? Porque quando você fala para mim, mostra a cara, quer dizer que a pessoa quer saber mais do que o seu trabalho, quer saber com quem que ela está lidando. Na verdade, não necessariamente tem que haver esse equilíbrio. Não necessariamente, né? Para você ter uma ideia, não existe mais, vou falar da moda, por exemplo, que é uma coisa que eu não entendo. A Chanel não existe mais, não tem a cara dela no Instagram da Chanel. É um dos Instagrams mais seguidos. Né? Ela é uma empresa. A partir do momento que você já cresceu o suficiente para separar a pessoa jurídica da física, não necessariamente você tem que estar ali. Eu, particularmente, acho o melhor dos mundos, porque você não tem mais a exposição, você só tem o prestígio, você tem o business. Né? A exposição não necessariamente ela é algo positivo, ela traz muita dor de cabeça. Mas o que eu percebo é que se você quer chamar a atenção, é mais fácil você mostrar o seu lado pessoal também, porque as pessoas têm mais curiosidade. Quem é essa pessoa que faz isso? Quem é a pessoa inteligente? Quem é a pessoa que ganha dinheiro? Quem é? O que ela é? Para ver se eu também sou, para ver se eu me identifico, se eu consigo chegar lá e tal. Então, é uma questão de curiosidade, né? Então, engaja mais, traz mais público quando você mostra também o lado pessoal. Mas é um risco que você corre, né? Entendi. É um risco que você corre, porque é o que eu faço. Você sabe como eu sou, né? Sim. Você me pede 70 vezes para vir aqui fazer live, eu falo, não dá hoje para não dar. Embora as pessoas não
achem ou não saibam, eu prefiro um lugar mais reservado. Entendeu, Vitor? Como é que funciona? Vamos uma pergunta de nutrição para a gente encerrar esse card aqui. Então vamos lá. O Wade perguntou. Isso. Então, como identificar o começo da compulsão alimentar? Tá. Então vamos lá. A verdade é que, assim, eu acho que é super interessante a gente definir o que seria compulsão alimentar e separar o que é compulsão alimentar do que é, por exemplo, um comer em exagero. Um episódio de compulsão alimentar, ele se caracteriza pela ingestão de uma quantidade de comida significativamente maior do que você conseguiria comer em qualquer outra circunstância. Então a gente não está falando de 3 hambúrgueres, 2 milkshakes e 4 latinhas de refrigerante. A gente está falando realmente de uma quantidade que na literatura ela é definida por de 2 a 4, 5 mil calorias num intervalo bem curto de tempo, tá? Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, não necessariamente ela começa já com um episódio significativo e característico como esse. Mas ela começa com uma incapacidade de controlar a ingestão alimentar. Uma sensação de descontrole, de não ser você mais escolhendo ingerir aquilo. Você não conseguir mais lutar contra aquela ingestão. Você não escolheu e você não queria. Mas quando você viu, você acabou por ingerir. Então, a gente chama isso de na verdade, parte de um comer transtornado, que é por tanto tempo você se restringiu e você comeu somente, tão puramente, para que haja um controle de peso e forma. Você se distanciou tanto de sinais fisiológicos da sua fome e da sua saciedade, que você não tem mais esse sinal nem para comer e nem para parar. Então você come com hora marcada no relógio. E o seu corpo não recebe mais o sinal de fome. Você tem só um horário marcado. E por alguma razão, a hora de parar também sofreu esse desbalanço. Então, o que eu estou falando aqui é que o comer transtornado, ele vem muitas vezes antes do transtorno de compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico. E ele tem a característica principal de tirar função. Então a pessoa está tão comprometida com o transtorno de compulsão alimentar que ela passa a não funcionar. Ela não consegue mais exercer atividades normais, ela não consegue mais socializar da forma como antes. Existe um sofrimento muito intenso nesse processo, né? Existe uma culpa, uma dor muito forte após o episódio. Esses episódios acontecem semanalmente, pelo menos, e pelo menos por um período de 3 meses. E é aí que se caracteriza realmente um transtorno estabelecido. A gente precisa esperar isso ter acontecido para procurar ajuda? Preferencialmente não, porque prevenir o transtorno de compulsão alimentar é muito mais fácil, né, do que tratar. Então, a partir do momento que é percebido um comer transtornado e o início de uma perda de controle, uma desinibição ali para comer, é interessante observar quais são os gatilhos que estão te levando para esse lugar. Uma dieta feita por conta própria, ela pode ser um comer transtornado? Quando a pessoa resolve fazer restrição. Pá! A restrição é um dos maiores gatilhos, né, para a compulsão alimentar. Existe um cientista que ele definiu há muito tempo, né? 1980 e pouco, ele definiu a restrição alimentar como um preditor para episódios de compulsão. Ele avaliou muitos adolescentes se alimentando de forma restritiva e ele percebeu que aqueles que se restringiam, né, o que a gente chama de restrição cognitiva, aqueles que estavam em restrição cognitiva, isso eu não posso, isso engorda, isso tem muita caloria, isso eu não vou comer, eu preciso emagrecer X quilos, eles apresentavam 18 vezes mais chances de um comer transtornado e de um transtorno de compulsão alimentar. E aquelas pessoas que se restringiam moderadamente, ainda assim, uma chance 5 vezes maior de desenvolver um transtorno de compulsão do que aquele que comia de uma forma natural. Estou com fome, vou comer, estou saciado, vou parar. Sem essas proibições e restrições severas, né? E feitas principalmente, eu acho que é muito complicado você fazer qualquer tipo de restrição sem acompanhamento médico, sem acompanhamento nutricional. Porque as pessoas, infelizmente, não entendem as consequências, não sabem, não conhecem. Não por não querer conhecer, mas porque eu acho que ninguém fala, né?
as consequências as consequências que isso pode trazer. Quando se fala em restrição, pode ser restrição calórica da pessoa comer só refeições de baixa caloria e pode ser também uma restrição de horário, que nem jejum intermitente? As duas coisas funcionam iguais? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Pode ser porque, assim, se a pessoa se mantém em jejum com fome, a sinalização que ela está trazendo, né, para o sistema hedônico, para o sistema de recompensa também é muito forte. Fome, 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 fome. Você tem uma estrutura que foi evoluída no ser humano para se prevenir disso, né? Que é a amígdala. Fome, 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 fome. Você tem a amígdala, você tem o cortisol subindo para glicorregular, você tem a amígdala ligando, né? A amígdala hipotalâmica, tá, pessoal? Ligando para dizer perigo. E aí você coloca essa pessoa. Essas pessoas, também existem estudos que mostram que essas pessoas, quando colocadas frente a alimentos hiperpalatáveis ou aos alimentos proibidos, elas tendem a ingerir muito mais do que elas ingeririam se elas não tivessem passado por essa privação. Então, se você está fazendo uma dieta de muita restrição e de repente você vê uma pizza na sua frente, você não vai ficar no primeiro pedaço. É mais difícil, né? É mais difícil você conseguir desligar o seu sinal de recompensa após o primeiro pedaço. É muito mais difícil. E quando a gente está numa dieta, né? Isso, pessoal, só gosto de deixar claro que não é para todo mundo, né, amor? Existe. Aí tem pessoa que alguém vai falar, não, mas eu não sou assim. Ok, mas eu não sou amostra científica, né? Eu, sua avó, meu pai, a gente não é amostra científica. Então eu tô falando de uma forma geral, né? Geralmente é isso que acontece. E, por exemplo, vamos fazer o mecanismo contrário. Você acordou com fome e você vai tomar seu café da manhã e, claro, se você acorda com fome, se você acorda ansioso, você vai querer comer, né? Para matar a sua fome. O que é ideal? É você matar a sua fome já na primeira refeição ou você ir matando a sua fome ao longo do dia. Então, comer o que você está acostumado no café da manhã, esperar a refeição seguinte, comer mais um pouco e assim sucessivamente. Eu acho que você precisa aprender realmente o que é matar a sua fome. Porque algumas pessoas sentem um sinal de fome muito intenso, só que elas comem numa velocidade tão absurda e, de repente, com escolhas de alimentos, né? Tão facilmente digeridos que o sinal de saciedade demora. O sinal de saciedade ele inclui uma série de sinais. Então, por exemplo, quando eu como um alimento mais palatável, mais cremoso, mais doce, é mais difícil eu ter um sinal de saciedade, porque eu tenho o apelo da recompensa também acontecendo. Quando eu como um alimento com mais fibra, né, um alimento com mais proteína, seja de origem vegetal e animal, cientificamente é sabido que eu tenho a promoção de uma saciedade mais rápida. Se isso vai durar, né, quanto tempo eu vou estar saciado é outra história. Mas o que a gente precisa perceber é, estou com fome, quanto eu preciso comer e por quanto tempo para que eu esteja saciado, não cheio. Existe uma diferença muito grande entre estar satisfeito e estar cheio, né? E aí o que eu penso é, coma o suficiente para desligar aquele sinal daquela manhã. Mas escolha alimentos que sejam eficientes em fazer isso. Porque senão você começa a comer e passa a manhã inteira. Vou parar, estou satisfeito. Daqui meia hora eu tô com fome de novo. Daqui meia hora eu tô com fome de novo. Tô com fome de novo e aí vira um processo muito mais difícil, né? Entendi. É como se você quisesse se sentir saciado, por exemplo, com leite condensado, você ia tomar 2 latas de leite condensado. Exato. Até você sentir a saciedade demora, né? Um alimento líquido, docinho, cremoso. Agora, tenta comer isso, né? Tenta fazer isso com, sei lá, algo mais fibroso, com ovo, por exemplo, com aveia, com iogurte, com granola, com fruta, né? Fruta in natura. Você fica saciado muito mais rápido porque você atinge plenitude gástrica muito mais rápido. E para quem entende saciedade, amor, como se fosse plenitude gástrica, então o cara só para de comer quando o estômago está muito cheio. Tem alguma coisa para fazer? Alguma dica? Então, tem muitas, porque existem outros sinais que também fazem a saciedade, como por exemplo a comida chegando no duodeno, recebendo sinais ali, né? A produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino, conectando em receptores que vão levar a sinais a neuropeptídeos. Então, são muitas dicas, né? Difícil falar uma dica, difícil falar isso, né? Tipo, faz isso. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer. A primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa aprender a fazer é comer no tempo necessário.
e não rápido o suficiente para tentar matar aquela fome o quanto antes. Quando você mastiga o suficiente, você já tem sinais de saciedade acontecendo pela deglutição. Então, salivar e engolir já trazem sinais de saciedade. Você precisa lembrar desses outros sinais e se encontrar com esses outros sinais para entender que você não depende apenas de um estômago cheio. E aí, se você lentifica a alimentação, né, presta atenção no que você está comendo, saboreia, você tem mais tempo para o seu organismo te responder, cara, você está saciado, antes do seu estômago encher. Se você está comendo sem prestar atenção, se você está comendo numa velocidade muito... Por isso que eu falo para você quando você começa a comer de pé. Come sentado, senta para comer. Senta para comer, senta para comer. Sente o cheiro da comida, consultório. Putz, será que eu fechei a porta? Né? Será que eu tranquei minha porta? Você não estava lá trancando a porta, você estava no telefone, estava falando alguma coisa importante, você chegou no consultório, você teve um ato mecânico que te levou simplesmente a não registrá-lo. Muitas pessoas comem de forma mecânica e não registram esse ato. E é como se elas não lembrassem que elas comeram, entende? É como se elas não tivessem prestado atenção. Muita gente, quando eu faço atividade em consultório, por exemplo, eu almoço com os meus pacientes algumas vezes, né? E é uma consulta, esse momento da refeição. E ali existem percepções muito importantes. Algumas pessoas começam a prestar atenção que estão comendo na metade do prato. Comer assistindo TV. Comer assistindo TV. Tem uma atividade muito interessante. A gente vai no cinema e a gente é capaz de destruir um balde de pipoca no trailer. 5 minutos. Começou o filme e a galera tá indo buscar o refil. Verdade. Pega um balde de pipoca, sente na sua sala, vende seus olhos, coloque uma música agradável e coma uma pipoca de cada vez, sentindo o cheiro da pipoca, ouvindo o barulho da mastigação, sentindo a pipoca chegar no estômago. E depois você me conta quantas pipocas você consegue comer. Você não consegue matar um balde, entendeu? Você não tem nem saco para matar o balde. Você fala, eu achei ótimo, estou muito satisfeito. Mas sua única atividade tem sido comer. Então, todos os seus, toda a sua questão sensorial está voltada para sentir justamente todos esses sinais que acontecem quando a gente está no cinema. Mas que a gente não está nem aí para eles, porque a gente não está... A única atenção é a tela. Comer assistindo televisão, por exemplo, é um dos preditores de obesidade infantil. Assim como pular o café da manhã. Nada contra o jejum intermitente, mas eu preciso dizer, isso não é para uma criança. Mas eu já falei para eles que eles têm que tomar café da manhã. Isso não é para uma criança. Criança precisa tomar café da manhã, gente, por favor. Principalmente porque ela vai sair de casa para estudar. E o cérebro precisa de nutrientes. Falou a Nutri. Ah, que bonito. Você já a Nutri não esportiva, né? O cérebro precisa de nutrientes. Você viu quanto tempo você fez de bicicleta? 30 minutos quase. 27 minutos. Pois é, eu preciso preparar um almoço dessa residência. Eu também. Então a gente vai? Vamos. Então, pera aí. Galera, hoje teve resposta de marketing em rede social, teve resposta de nutrição. Então é um dia diferente, né? Domingo normalmente é o dia que a gente conta história. Vamos ver se eu convenço a Roberta de amanhã ela fazer comigo mais uma bicicletinha. E aí, vocês perguntam de história. Eu deixo vocês perguntarem o que vocês quiserem pra ela. Cara, foda isso, sem perguntar o que quiser é um risco. Mas eu deixo aí, eu abro as perguntas. O que vocês tiverem curiosidade, vocês perguntem. Você tá me intimando pra estar aqui amanhã. Gente, amanhã eu sou uma mãe de família e é domingo. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas se eu puder, estarei, tá bom? Ele já tá garantindo a minha chegada aqui. Ele já tá garantindo pra vocês que ela vai estar aqui fazendo meia hora de bike comigo. Porque banha não tem calendário, né? E ela odeia esse nome. Pra que falar banha, gente? Por que não pode falar exercício não tem calendário? Atividade física não tem calendário? Saúde não tem calendário? Porque é muito pastel. Não é pastel. Não dá. É fofo. Eu não sou uma pessoa fofa. Mas amor. eu sei, mas deixa eu falar um negócio. Eu tenho uma justificativa. Existe o meu viés do trabalho com transtorno alimentar. E tudo que está relacionado a um fat talk é uma coisa que me preocupa. Eu respeito a sua área, entendeu? Obrigado. Respeito, tanto que eu nunca te exigi mudanças. Mas é uma coisa que eu gostaria que você pensasse a respeito com os seus seguidores queridos. Pensa vocês, eu não vou pensar nada disso, senão eu já pensei... Vou parar, mas aí aí ela fazer chegou. almoço.
Espera! A gente tem que despedir do pessoal. Fala tchau. Tchau, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, viu? Tchau, galera. Até mais. Amor, tem que despedir do YouTube. Ah, tem que despedir do Sim, YouTube? Eu tô no tá ali. YouTube? Ah. Oi, galera do YouTube. Beijo grande. Com mamãe fazer almoço na residência. Fui. Hoje, então, teve live e acompanhado. Lembra, se você curtiu, inscreve no canal. Se você não curtiu, coloque seu comentário, fala que você não gostou. E aí a gente consegue direcionar os conteúdos. Lembra de ligar as notificações. Aí você recebe sempre o material quando a gente publicar. Beleza? Beijo pra vocês, um ótimo dia. A gente se vê.